que temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que lhe evidenciastes para com o teu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem
de Melquisedeque. Amém? Irmãos, esse é um texto considerado pelos teólogos um dos textos mais difíceis de interpretação da Bíblia. E eu quero seguir uma linha aqui de interpretação que eu acho mais coerente, vamos dizer assim, com todas as doutrinas, né, que nós conhecemos da palavra de Deus. Eu entendo aqui, por isso que eu comecei a leitura a partir do final do capítulo 5, que o autor aos Hebreus, ele está colocando aqui três tipos de membros de uma igreja cristã, considerando aí a membresia física, tá? E eu quero lidar rapidamente com esses 3 membros aqui hoje pela manhã. O primeiro é esse que está no início do capítulo, do final do capítulo 5, versículos 11 até o versículo número 3 do capítulo 6. Esses membros são aquelas pessoas que frequentam a nossa igreja, já estão há muito tempo, mas são pessoas que são ainda imaturas, são pessoas que não cresceram espiritualmente, são pessoas apenas frequentadoras de igreja, que não procuraram um aprendizado maior, um crescimento espiritual maior, uma maturidade maior no conhecimento da palavra e na vivência espiritual. Portanto, são pessoas, diz aqui o autor aos Hebreus, que pelo tempo decorrido, que já estão na igreja, já eram para ser mestres, professores, pessoas que estariam já formando outras pessoas. A gente sabe que o nosso papel na igreja sempre é o de formação de discípulos. Nós nunca vamos deixar de ser, mas nós só podemos ser formadores de discípulos quando nós nos tornamos discípulos. Entendem, irmãos? Eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja. E quando Jesus ele chamou os seus discípulos ali, quando ele estava já perto de ascender aos céus ali, e ele disse para os seus discípulos fazerem discípulos, já eram discípulos maduros. Ele estava falando para o pessoal que esteve com ele durante 3 anos. Então eram pessoas que aprenderam com Jesus durante 3 anos, e ele estava enviando aquelas pessoas para formarem outros discípulos que Jesus já havia formado, para que eles fossem espelho para as outras pessoas. Agora, se você está na igreja, não sei quantos anos, não tem interesse em ler a Bíblia, não tem interesse em aprender nada, não participa de escola bíblica, não participa de nada na igreja, como é que você pode crescer? Então o autor dos Hebreus está dizendo assim: vocês continuam sendo crianças, em vez de vocês estarem já esquecendo dessas coisas elementares da fé cristã. Quais são as coisas elementares que ele está falando aqui? São aquelas que, a palavra no grego, são aquelas que são o princípio da fé. Ele vai citar, aí ele cita 6 dessas doutrinas, que são o princípio da fé. Quando a gente aprende a base da fé cristã, ele diz assim: você não tem mais que estar aprendendo isso não. Batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo final, a fé. Ele vai falar aqui, e ele diz assim: você já era para ter ultrapassado isso. Já era para estarem se alimentando de coisas sólidas, quer dizer, coisas mais profundas, a maturidade da fé, se aprofundar no conhecimento da palavra, da fé. Então existe realmente, irmãos, nas nossas igrejas, pessoas que são assim, pessoas que estão há 30 anos frequentando a igreja, 30 anos, mas simplesmente frequenta a igreja. Eu sou crente em Jesus Cristo, vou à igreja de manhã, de tarde, mas não leio a Bíblia, não oro, não estudo, não leio, não faço nada. É uma pessoa que vai ser sempre a mesma pessoa. E essa pessoa nunca vai ter condições de ser um mestre,
de poder ensinar outras pessoas, porque, irmãos, olha, quando a gente ensina as pessoas, a gente está transmitindo vida. E o que é que eu sou, o que é que eu tenho para transmitir para uma pessoa quando eu não sou e não tenho nada para transmitir? A não ser os meus vícios, os meus pecados, as minhas dificuldades, meus erros, não é? Eu estou transmitindo para as pessoas a quem eu estou orientando. Então eu preciso buscar, quanto igreja, né, o meu crescimento espiritual para que eu me torne funcional dentro da igreja. Porque senão você não é uma pessoa funcional para a igreja. Você é apenas um membro. É isso? Nós somos chamados para servir. Se nós queremos servir, nós precisamos crescer. Então essa primeira figura que o autor dos Hebreus coloca aqui é dessas pessoas, né, que já deviam estar, né, num estado de crescimento bem maior e ainda continuam sendo crianças, precisando ainda do leite espiritual, né, e vão continuar o resto da vida e vão morrer assim, porque não se animam, não se motivam e não procuram ser aquilo que precisam ser. Tá? A segunda figura que o autor dos Hebreus, e a gente entende que essa é a parte mais difícil de interpretação, que é a chamada apostasia, né? Que é aquelas pessoas que se desviam do Evangelho. E a gente então tem que entender o que é apostasia e entender o que o autor dos Hebreus está colocando aqui, porque quando ele vai falar da terceira categoria de pessoas, ele vai fazer uma diferença entre essas pessoas que ele começa a falar a partir do versículo 4 do capítulo 6 até o versículo 8, certo? Ele vai falar de pessoas que estão no nosso meio aqui, que comungam com a gente, participam com a gente e que se desviam, né, e que se afastam da igreja. E ele está chamando essas pessoas de apostasia. O que é apostasia? Entendeu o que é apostasia? Apostasia é se distanciar de Deus. Inclusive, um dos grandes sinais do retorno do anticristo é quando a igreja apóstata, quando ela se afasta de Deus. Grande parte da igreja se afastará de Deus. Tá? O que a gente precisa entender é se o crente pode apostatar a fé ou não. Né? O crente que se desvia perde a salvação ou não? Essa é a grande questão. Porque nós lemos aqui no início, no Evangelho de João, capítulo 10, lá no versículos 26 a 30, que Jesus disse assim que não vai perder nenhum daqueles que o Senhor deu para eles. Então, como é que a gente pode entender o que o autor dos Hebreus está falando? Como é que a gente pode entender? Será que o crente perde a salvação ou não? Será que o crente pode apostatar a fé ou não? Essa é a minha questão que é colocada aqui. E a gente vê textos, por exemplo, que na Bíblia que vai dizer que o joio e o trigo estão juntos. Não é isso? E que no final dos tempos será separado o joio do trigo. A gente vai ver texto na Bíblia, por exemplo, que Jesus diz que as pessoas vão chegar até ele e vão dizer: Senhor, Senhor, eu batizei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu curei no teu nome. E Jesus vai dizer assim: arreda daqui, eu não te conheço. Então, no meio da igreja, a gente vai entender que existem pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, vamos dizer assim, entenderam a mensagem do Evangelho, que fizeram uma decisão pelo Evangelho, participam da igreja, que, vamos dizer assim, servem na igreja, mas que o coração verdadeiramente não foram convertidos. O coração verdadeiramente não foi convertido.
Existem teólogos que fundamentam isso, né, porque aqueles a quem Deus escreve no livro da vida, como é que Deus depois vai apagar o nome do livro da vida, se Ele mesmo que escreveu? Como é que Deus vai tirar alguém, né, que Ele mesmo colocou o nome lá no livro da vida, se a pessoa diz assim, agora eu não sou mais crente? Então, o que os teólogos defendem, essa é a corrente que atualmente estou defendendo, porque eu defendi muito tempo a apostasia. E eu tive que me aprofundar um pouco mais nesse conhecimento para poder trazer essa mensagem aqui. É que a pessoa que é verdadeiramente convertida, ela não apostata a fé. As pessoas que se desviam, as pessoas que saem da igreja, as pessoas que tomam outro rumo, se afastam, são pessoas que estão na igreja, participam da igreja, mas elas são convencidas, mas não são convertidas. Não há como, teologicamente, você defender uma posição em que Deus, né, colocou você no livro da vida e depois por você mesmo você sai. Não tem como você defender essa posição. Eu já defendi, claro, mas eu hoje não defendo mais essa posição. Eu entendia que o crente pode simplesmente dizer assim, não, eu não creio mais em Cristo. Então, nunca foi crente na vida. Nunca foi crente. E é exatamente isso que o autor de Deus está dizendo aqui, queridos. Ele está falando de apostasia de pessoas que são parte da igreja, que são membros de igreja, que participam da igreja, mas que se desviam da igreja, portanto, se afastam da igreja e, portanto, apostataram a fé. Mas não são crentes. Por que a gente está afirmando isso? Por causa do versículo número 9, capítulo 6 de Hebreus. O capítulo número 9, ele faz uma diferença entre aqueles que estavam falando até o versículo 8 e aqueles que vão falar agora. Ele faz assim: quanto a vós outros, veja aí. Ele faz uma diferença. Ele está com aqueles que se afastaram da igreja, se desviaram, e agora ele está falando das pessoas maduras. Ele está falando das pessoas firmes, das pessoas convertidas, né, que permanecem na fé mesmo nas dificuldades, nas lutas, nas tribulações. Ele vai falar isso aqui. Veja o que ele diz aqui no versículo 9: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos, ou seja, estamos convencidos, aprendemos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então ele fez uma diferenciação entre as pessoas imaturas. Veja, por isso que eu coloquei 3 categorias aqui: as pessoas imaturas, as pessoas não convertidas e as pessoas convertidas, verdadeiramente convertidas. E ele vai falar aqui nesse texto dos dons que identificam a maturidade de uma igreja. Quais são elas? Os 3 dons que eu falo aqui na igreja, que identificam a maturidade. Está em Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 13. Quais são? Fé, esperança e amor. Não é? Ele vai falar das 3 coisas aqui. Vejam aí. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos.
Desejamos, porém, versículo 11, desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, com a plena certeza de que? Esperança. Segundo, amor e esperança. Versículo 12, terceiro, para que não vos torneis o quê? Indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade das promessas. Então aqui tem a figura do verdadeiro crente, a figura do convencido e a figura do imaturo. São três figuras, são três categorias de crente que o autor aos Hebreus trata aqui. E nesta figura dos convertidos, dos crentes verdadeiros, reais, certo? Ele vai colocar alguns aspectos que são importantes. Primeiro, por que nós, crentes, não nos desviamos? Por que mesmo nas lutas, dificuldades, tem crente, irmãos, que logo se converte frente a uma luta ferrenha? Vocês já viram isso? Eu já. Pessoas que vêm para mim e dizem assim: pastor, eu era muito melhor antes de me converter do que agora. Porque antes eu não passava por esse tipo de coisa. E a gente tinha que orar, tinha que mostrar e acompanhar essas pessoas. Por que essas pessoas passam por lutas, passam por tribulações, passam por dificuldades, mas estão aqui na igreja, firmes? O crente verdadeiro é um crente firme até o fim. Ele vai explicar aqui. Eu quero seguir um pouquinho, eu acho que eu vou ter que demorar um pouquinho mais aqui no negócio. Primeiro ele diz o seguinte: primeiro, porque Deus não é injusto. Interessante essa expressão, porque tem muitas pessoas que dizem assim: eu trabalho, o que é que eu ganhei na igreja? Às vezes diz assim: eu trabalho muito naquela igreja e o povo só sabe falar mal de mim. Eu trabalho naquela igreja, ninguém me valoriza, ninguém dá valor ao meu trabalho na igreja. Então, na verdade, trabalho é para os homens, para as pessoas, porque está olhando para elas. É isso? Nós trabalhamos na igreja para o Senhor. E eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus não é injusto. Todas as coisas que nós fazemos para o Senhor na igreja não é para os homens, porque se você fez para os homens, você não ganhou nada. Você já ganhou, diz Jesus assim, você já ganhou seu galardão aqui na terra. Lá no céu você não ganhou nada. Quando a gente trabalha para o Senhor, Deus não é injusto. Nossos galardões estão lá. Deus não esquece nada daquilo que você fez, praticou, atitudes que você fez, realizou na igreja. Nenhum trabalho que você realizou na igreja Deus esqueceu. O menor que tenha sido, Deus esqueceu do seu trabalho. Ele esquece do nosso pecado. Deus, ele joga o nosso pecado lá na profundeza do mar, para não se lembrar mais dele. Mas daquilo que nós fazemos para ele na igreja, ele não esquece. Deus, ele não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, para o amor a Deus. Tá? E como é que a gente evidencia esse amor a Deus? Através de serviço. Olha o que o autor aos Hebreus diz aqui: evidenciaste para o seu nome, pois servistes e ainda servis os santos. Servistes e ainda servistes. Como é que eu demonstro o meu amor a Deus? Eu amo Deus. Eu não posso viver sem Deus. Quem ama de palavras, irmãos, diz a Bíblia, tem que tomar coração, Qualquer pessoa que diz que me ama só de boca e não faz nada por mim, eu quero distância. É bajulação. Eu prefiro que me ame fazendo alguma coisa por mim. Você está demonstrando seu amor por mim quando você faz algo por mim. Quando você tem um sacrifício por mim.
Quando a gente ama a Deus, a gente faz para o Senhor, a gente se sacrifica pelo Senhor. Sacrifica pelo Senhor. E uma das formas que a gente tem de demonstrar esse amor a Deus é servindo na igreja, aos santos da igreja. Servindo na igreja. Não adianta murmurar, não adianta dizer que você não é reconhecido, que você não é isso, não é aquilo, porque você não está falando para ninguém, você está falando para o Senhor. E é das formas de você demonstrar esse amor é servindo na igreja. Independente, irmãos, se você é reconhecido ou não. Passei 3 anos trabalhando na Cibu, não estava preocupado em ser reconhecido, não. Estava falando para o Senhor. A obra que todo o trabalho que eu desenvolvi na Cibu não foi para mim, foi para o Senhor. A obra que eu desenvolvi. Então, se eu fui reconhecido, se não fui, não me interessa. Interessa o que eu fiz, né, e que eu deixei lá para o Senhor aquilo que eu fiz. Certo? Servir ao santo na igreja, servindo as pessoas na igreja, servindo em ministérios da igreja, fazendo trabalho, seja qual for, até de varrer o chão da igreja, você está fazendo para o Senhor. Então ele diz: o amor a Deus, quando nós amamos verdadeiramente ao Senhor, nós não deixamos a pessoa que nós amamos. Se nós amamos, nós não largamos, nós não abandonamos ao Senhor, né, porque eu não fui reconhecido. Segunda coisa, desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, com a plena certeza da esperança. Aquilo que ele está falando aqui é a urgência desse serviço. Diligência é a urgência desse serviço. Aí tem muitas pessoas que dizem assim, porque o autor Hebreus vai dizer assim: você diz que está cansado, você diz que fez demais, né? E o que você vai ser o que na igreja? Você vai ser indolente na igreja, diz o autor Hebreus. Então ele diz assim: ninguém pode chegar e dizer assim, eu estou cansado, né? Eu já fiz demais, agora tem a vez dos outros, agora eu já fiz a minha parte, agora são os outros que têm que fazer, né? Vocês já ouviram isso na igreja? Eu estou cansado, meus ouvidos estão cheios disso aí. O autor dos Hebreus diz assim: desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim, irmãos. Ou seja, o nosso serviço só para quando a gente morre. Quando eu morrer, não me enterre na latinha lá, não é o nome da música, não é? Quando eu morrer, é que eu vou parar, né, de pregar, certo? Vou parar de pregar, porque Deus me chamou foi para isso, foi o dom que Ele me deu. Deus me deu o dom para pregar, que eu não falava nem pouco, e Ele me deu o dom de pregar, e eu vou pregar. Quando eu morrer, eu vou pregar no céu, tá? Cantando no céu, né? Pregar no céu, mas até lá eu vou pregar. Eu fui quarta-feira para a Bíblia, gripado, mas eu fui. Eu sei que pregar aqui rouco, minha voz quase não sai. Agora diga assim: hoje eu não vou pregar não, porque eu estou rouco. Aí quem quer pregar na igreja? Né? Só vou parar se Deus, quando Deus me levar. O ministério que Ele me deu é dele. Ele tira, Ele põe e tira na hora que Ele quer. Então, irmãos, desejamos que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma urgência. Mesma urgência. Nunca pare, né, de servir na igreja. Nunca. Porque o autor dos Hebreus disse assim: para que você não se torne indolente. Agora imagine você aos olhos de Deus você ser um indolente. Versículo 12: para que não vos torneis indolentes,
mas você se torna o quê? Um imitador daqueles, dos heróis da fé. E aí vai citar Abraão aqui. Abraão, queridos, ele foi chamado por Deus aos 75 anos com a promessa de que ele seria pai. 75 anos de idade. Com 100 anos ele foi pai. 25 anos depois, ele esperou a promessa. Quanto tempo? 25 anos. Ele podia dizer assim: cansei, não vou esperar mais. Tem gente que é assim, já cansei, não vou mais fazer nada, não vou mais fazer nada. Mas ele cita aqui o exemplo de Abraão, porque Abraão passou por duas situações bem distintas. Ele passou por aquela situação que, quando ele tinha 80 e poucos anos, aí a Sara disse assim para ele: eu vou te dar a minha serva, como chama? Minha concubina, para você, ter relação com ela, aí você ter filho, o filho da concubina vai ser, da minha serva vai ser meu filho. Eles quiseram dar um empurrãozinho lá, ajudar Deus a cumprir a promessa dele, E ele, Abraãozinho, que não é besta, foi e teve lá com a concubina, E nasceu um filho, que até hoje paga o pecado dele. Até hoje. Depois, Deus disse para ele assim: olha, não é dela não. O filho da promessa é de Sara, que é estéril. Você tem que esperar com Sara. Aí ele esperou. Depois que ele teve o filho, com 100 anos de idade, sabe o que Deus fez para ele? Irmãos, esse texto aqui, que está no versículo de número 14, diz assim: certamente te abençoarei e te multiplicarei. É de Gênesis capítulo 22, versículo 16 e 17. Você sabe o que estava acontecendo aqui? Deus chegou para Abraão e disse assim: agora tu pega o teu filho Isaque, leva lá no Monte Moriá e sacrifica Isaque. Você sabe por que a gente não deixa, o crente verdadeiro não deixa a igreja? Porque não perde a esperança. Não perde a esperança. Sabe o que Isaac disse? Irmãos, se vocês forem ver lá no texto, é um dos textos mais lindos que eu conheço da Bíblia, porque mostra realmente a fé que a gente tem que ter em Deus. Ele saiu de madrugada, pegou o menino com 2 servos, diz lá o texto. Pegou a lenha, botou no jumento. Quando chegou lá no pé do Monte Moriá, ele disse: aguardem aqui, disse para os 2 servos, aguardem aqui, que nós vamos sacrificar lá em cima. E ele disse o quê? Voltarei? Não, ele disse o quê? Voltaremos. Ele disse assim: voltaremos. Naquele momento ali, ele já tinha decidido no coração que ele iria sacrificar Isaque. Ele já tinha decidido no coração. Ele ia matar Isaque no sacrifício. Tá? Naquele momento ali, ele disse assim: aguardem, e nós o quê? Voltaremos. A gente não perde a esperança, irmãos. Sabe o que é que o autor diz? A Bíblia diz que ele diz assim: Deus prometeu, ele vai cumprir. Eu mato, e ele o quê? Ressuscita. Eu mato e o Senhor ressuscita. O que é a fé, irmãos? Se Deus prometeu, ele vai cumprir. O que Deus prometeu para a gente? Que todo aquele que crê terá o quê? Vida eterna. Irmãos, aconteça o que acontecer, nós nunca vamos perder a vida eterna, porque Deus nos deu em Cristo Jesus a vida eterna. A gente precisa ser firme. A gente não pode perder a esperança.
Porque a esperança é que faz com que a gente não seja indolente, é que faz com que a gente continue servindo na igreja, independente das coisas, é que faz com que a gente vença as lutas, as barreiras, as dificuldades, as pessoas, todas aquelas coisas que a gente enfrenta no dia a dia. Sabe o que é? Uma esperança que foi plantada no nosso coração. E Abraão foi, no momento em que ele foi ali, o anjo do Senhor, disse assim, para. E aí diz o texto aqui, lá em Gênesis, assim, o Senhor jurou por ele mesmo. A garantia da promessa, o que o autor de Deus está querendo dizer aqui, é que a palavra de Deus, ela se cumpre. E quem jura pela sua própria palavra é Deus. Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Portanto, quando a gente estiver firme na esperança, na promessa do Senhor, nós estamos confiando no juramento de Deus, porque Ele jura por Ele mesmo. Ele não tem alguém mais alto do que Deus para jurar? Tem ou não tem? Não tem, né? Então aqui Ele jura por Ele mesmo. É o fiel da palavra dele. E ele então, naquele momento ali, ele disse para Abraão: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Queridos, a perseverança dos santos, e eu quero encerrar aqui. A perseverança dos santos é uma doutrina que a gente não pode perder de vista. Existem pessoas na nossa igreja que participam, que ocupam até cargos de liderança. Tem pastores de igreja que se desviam, né? Ontem eu estava comentando, ontem eu estava aqui acompanhando o serviço dos ar-condicionados, e um dos rapazes que trabalharam aqui, ele é membro da Central, Universidade Central. Ele disse assim: pastor, quando eu converti, o pastor Armando Bispo disse que acompanhava muito o pastor, o nome estava aqui na minha cabeça, fugiu agora, presbiteriano que se desviou, Caifás. O pastor Bispo, Armando Bispo, disse que acompanhava muito o pastor Caio Fábio. Mas o pastor Caio Fábio caiu de uma forma que não se levantou mais, né, pastor? Eu fui explicar a situação toda para ele. Então a gente vê, né, que existem líderes de igreja, que ocupam o púlpito da igreja. Existem líderes de ministérios, né? Existem pessoas em todos os cantos, mas são pessoas que estão ali, mas que verdadeiramente o coração não é um coração convertido, e que vão cair. Todas essas pessoas, elas vão cair, elas não vão ficar. E se ficarem, quando morrerem, Deus vai fazer essa separação do joio e do trigo, né? Vai chegar lá: eu não te conheço, não, vai para lá. É isso? Por isso a gente não pode perder de vista a perseverança dos santos. O que é que nos segura? O amor, a fé, a esperança, a certeza do cumprimento da palavra de Deus, da promessa de vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe.